Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar um conceito que você nunca ouviu falar sobre o ICT, sobre o Smart Money e como você pode usar isso para acertar muito mais nas suas operações no mercado de Forex ou em outros mercados também. E eu vou te explicar como operar na macro de 9,50, por que esse horário é tão importante e como eu consigo fazer dinheiro operando apenas 1 hora do meu dia usando esses conceitos. Primeiro, eu preciso que você entenda o que é essa macro e por que eu opero nesse horário. Como esse é um mercado internacional e existem vários países colocando, injetando dinheiro, vários fundos ao redor do mundo, trabalhando e operando esse mercado, existem horários onde há mais liquidez. E o horário das 9h50 da manhã de Nova York, ou às 10h50 de Brasília, no fuso horário atual, resume uma das principais kill zones, uma das principais janelas de tempo, onde a gente junta o horário de Londres com o horário de Nova York. E nesses últimos 10 minutos, a gente vê muita movimentação e provavelmente muitos trades e muitas oportunidades de operar sendo gerados. E é justamente nesse horário que eu opero todo santo dia no mercado de Forex. E esse conceito eu não desenvolvi e nem aprendi sozinho. Eu aprendi com o ICT, que é o Inner Circle Trader, o Michael Huddleston, que é o cunhador, né, o grande criador, a grande mente por trás do Smart Money. Por mais que esse conceito já vem lá de 1900 e bolinha com o Richard Wyckoff, ele foi uma das pessoas que mais bem desenvolveu. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 fases do mercado, as 4 entradas que você pode fazer e como isso vai te tornar muito mais lucrativo. Então bora. Agora eu vou pro quadro contigo e vou te dar uma aula de como funcionam esses movimentos. Bom pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que seriam as 4 fases do preço. E eu achei mais didático eu vir aqui explicar para vocês do quadro do que de fato no gráfico, porque essa é a parte teórica. E depois a gente vai aprofundar na parte prática, onde eu vou te mostrar com mais de 5 casos reais, de estudo real de mercado, essa movimentação e como ela se repete todo santo dia no mercado de Forex e nos outros mercados também. Não só também na macro de 9h50 de Nova York ou 10h50 do Brasil, mas também em outros horários ao redor do dia, ou até mesmo em time frames maiores. Mas essa explicação vai ser mais voltada para essa macro. Eu já expliquei que a macro, o horário e tudo mais, então vamos para as 4 fases do mercado. Eu quero que você entenda isso aqui de uma visão institucional. Por quê? Como a gente opera segundo o trade institucional, a gente tem que entender que o institucional sempre vai movimentar o mercado justamente seguindo essas 4 movimentações. E a primeira vai ser sempre a consolidação. A consolidação é nada mais nada menos do que o preço lateral. Ou seja, o mercado está consolidando. Portanto, o mercado está buscando liquidez em ambos os lados, gerando sentimento para depois, de fato, fazer a movimentação que ele quer fazer. E essa movimentação vai ser uma expansão, seja para cima ou para baixo. Então, vamos fazer aqui um desenho para ficar mais visual para vocês. O mercado está lateralizando em consolidação e o que ele pode fazer? Ele pode expandir tanto para cá ou para cá. Então, essa é a expansão. E depois da expansão, a gente pode ver 2 movimentos. E dos 2, um deles vai acontecer, obviamente. Ou a gente atinge uma zona onde o preço está assim, extrema, né? Sobrecompra, sobrevenda. Não estou falando aqui de indicador não, estou falando de sobrecompra do preço está muito caro ou muito barato. Pode ter violado uma região de máximas, pode estar numa região de liquidez externa muito importante, no fair value gap de outros time frames, como diário, semanal. E talvez role alguma reversão a partir daquele movimento. Então, ou ele reverte, ou seja, se movimentou para cima, ou ele despenca tudo e faz uma nova movimentação, um novo caráter de movimento, forma uma nova pernada, ou ele só retrai a pernada de alta e depois continua subindo. Isso, obviamente, você consegue entender observando os candles, entendendo se gerou fair value gap, se de fato é uma movimentação com displacement, ou se é só aquela mitigação num ping-pong chato para o mercado mitigar. Porque o mercado é como se fosse um carro que precisa de combustível. Eu gosto de dizer assim, mas nem sempre a explicação é mais prática possível. Então vamos dizer que você está indo do Rio de Janeiro até São Paulo. E no meio do caminho, você viu que a sua gasolina estava acabando. Porém, entretanto, todavia, não havia um posto nos próximos quilômetros. Portanto, você tinha que retornar a parte do caminho e isso por si só já te daria mais economia de combustível. É exatamente isso que o mercado faz. Quando ele movimenta muito forte para uma movimentação, ele tem que devolver parte do movimento. Por quê? Porque ficou liquidez pelo caminho. Então ele tem que buscar aquela liquidez, aquele combustível, para que o preço continue subindo de forma saudável. Essa é a ideia da retração. E se for uma reversão, é como se você estivesse indo do Rio para São Paulo, você chega lá em São Paulo e fala assim, cara, preciso de você aqui no Rio, porque, sei lá, quem está no hospital, preciso que você resolva isso aqui, pronto, ó. Você reverteu, você mudou o seu caráter era, pô, preciso ir até São Paulo, mas agora eu preciso voltar para o Rio de Janeiro. Então, essa é a explicação mais simples do que seria uma reversão. O mercado mudando o caráter do movimento.
E daí, depois, tanto da retração como da expansão, a gente pode ver qualquer um desses movimentos. Como expansão, que era, obviamente, se a gente viu uma reversão, se o preço reverteu, a gente pode ver ele expandindo para outro caráter, né? Digamos que aqui subiu. A gente veria uma reversão para baixo e uma expansão para baixo, ou se ele expandiu, retraiu aqui para mitigar a pernada, aqui também pode ter expansão de continuidade. Ou seja, é importante que você entenda que isso aqui não vai te dar entrada nenhuma, só vai te trazer uma percepção mais madura e mais real do mercado. Além disso, você pode ver uma reversão, até mesmo uma reversão da reversão, ou seja, subiu, caiu e agora sobe de novo, ou uma retração, o preço devolvendo o movimento e mitigando. E é claro que você não pode operar em função disso, você tem que usar vários fatores na hora de operar. Mas, de novo, isso aqui traz clareza. E agora, a gente vai responder uma das perguntas mais frequentes. Então, como eu posso achar entradas em todos esses movimentos? Isso aqui vai te dar uma clareza enorme de como interpretar o mercado e às vezes quer tomar um risco, tomar uma entrada, né? Botar o teu dinheiro em risco no mercado por ansiedade. E essa visão te dá muito mais sobriedade na hora de tomar uma decisão e você fica muito menos propenso a apertar o botão só por apertar. Então, entenda que o mercado sempre vai funcionar seguindo esses 4 movimentos. E você pode até anotar isso ou tirar um print, desenhar, imprimir, fazer o que for, porque isso aqui é muito importante. Se o mercado está consolidando, a gente entende que o mercado está lateral. Ou seja, eu vou te mostrar na prática, como eu já disse, mas o mercado está trabalhando no range, ou seja, ele fica aqui fazendo máximas, de repente manipula aqui, depois manipula aqui e fica lateralizando. O que o ICT, que é o nosso mentor e de fato o criador do Smart Money, dos ICT Concepts, que é o que a gente está explicando para vocês, diria para fazer uma entrada aqui? Ele diria das duas uma. Ou você toma um viés, ou seja, você assume que o mercado vai subir porque você acredita que nos time frames maiores, ou seja, numa análise macro você entendeu que há mais probabilidade de subir, e você faz uma entrada em um order block comprador, né, se você está com viés de alta ou vendedor se você estiver com viés de baixa. Digamos que isso aqui é um order block comprador, e ele tem que estar abaixo dos 50%. O que seria os 50%, Vini? Vocês lembram que eu já falei aqui inúmeras vezes sobre a teoria de prêmio e desconto, onde a gente divide o mercado entre duas zonas, a zona que o preço está barato e a zona que o preço está caro. E a gente usa Fibonacci justamente para determinar o que está acima dos 50% e o que está abaixo. Quando a gente quer achar uma compra, a gente quer comprar barato. Portanto, a gente sempre vai procurar compras na zona de desconto e vendas na zona premium, na zona de prêmio. Então, nesse caso aqui, a gente procuraria por uma compra em um order block comprador na zona de desconto, para a gente pegar a expansão do preço. Então, aqui a gente está falando que o risco, vou botar em inglês, não vou em português mesmo, o risco é maior. Por quê? Porque você está assumindo alguma coisa. Então, o ideal é você não fazer uma entrada assim. Por isso que aqui está escrito entrada de expansão. Por quê? O mercado expandiu para cima, aqui gera um fair value gap, alguma ineficiência, alguma região de interesse, ou você pega um breaker daqui para dar confluência. E o que você vai fazer? Você vai esperar o preço retraindo aqui para você pegar essa continuidade. Essa é a forma menos arriscada de você pegar isso, mas na minha visão, esse aqui eu vou botar aqui, ó, 3 estrelas, que para mim é uma das entradas mais arriscadas, tá? E vocês já vão entender quais eu acho mais conservadoras e mais fáceis. Depois a gente vai ter a expansão, que na minha visão é uma das mais fáceis, principalmente se você está operando na macro de 9h50 New York Local Time, que é hoje no Brasil, no horário de Brasília, no momento do ano que eu estou gravando essa aula, é das 10h50 do Brasil, tá? Então, se você opera nesse horário, o que você precisa fazer? Você precisa entender onde provavelmente vai ter um draw liquidity, tá? O que é um draw liquidity? Uma região que tem muita liquidez, ou seja, um time frame maior tem um fair value gap em alguma região como essa. E o que você vai fazer? Você só vai observar um retoque nesse fair value gap e falar assim, poxa, eu acredito que agora vai expandir para cima. Então, a partir dessa expansão, o que você vai fazer? Você vai esperar ou uma expansão ou uma retração e a partir dela vai encontrar uma entrada. Vini, como eu faço isso na prática? Eu vou te mostrar. Mas basicamente é você usar o bom e velho fair value gap operando no gráfico pequeno mesmo, time frame menor mesmo, de 1 minuto. Você consegue achar entradas muito boas, principalmente com ataques a mínimas, com máximas alinhadas. Digamos aqui, ó, um ataque de uma mínima, gerando um fair value gap. Você espera um retoque aqui, faz uma entrada de 2 para 1 e pronto. Você está operando muito bem ali naquela macro de 9h50 da manhã de Nova York, tá? Então essa aqui seria até uma entrada de retração, né? Porque o mercado estaria retraindo, mas ao mesmo tempo você está pegando a expansão. Então mistura os dois, para mim essa é uma das entradas menos arriscadas. Depois disso, a gente vai ter a reversão, que é uma entrada de retração. Vini, por que na reversão é uma entrada de retração? Por que tem tanto nome? Deixa eu explicar como é que seria essa entrada. Eu vou até desenhar aqui para ficar mais claro para vocês. A gente está supondo que o mercado vai reverter. E quando o mercado vai reverter, a gente acabou geralmente de atacar uma máxima muito clara e agora a gente está observando que essa buy side liquidity, ou seja,
essa região de muita liquidez acumulada, porque haviam muitos estoques aqui acima, acabou de ser manipulado, ou seja, o mercado institucional acabou de atuar aqui e de manipular todo o varejo. Por quê? Eles conseguiram fazer com que os estoques do varejo fossem acionados e virar a mão no mercado. Então agora o que a gente vai ver? A gente vai ver uma reversão. E como a gente encontra essa reversão? A gente encontra essa reversão com o mercado virando a mão. E geralmente isso vai acontecer no Market Structure Shifts quando o mercado quebrar aqui. E como a gente vai encontrar uma entrada aqui? Eu, Vinícius, gosto de operar também nessa mesma macro um Fair Value Gap aqui, que sempre vai gerar um Fair Value Gap quando reverte, quando o mercado faz um movimento com displacement. E esse Fair Value Gap vai gerar um retest e, consequentemente, a gente consegue surfar essa movimentação. E esse aqui, inclusive, é um dos momentos onde eu deixo de operar do 2 para 1, que é o modelo da Simple Bullet, que eu opero nesse horário, e começo a operar esticando o alvo. Como assim? Quando você consegue fazer uma entrada como essa, surfar um movimento de ataques a regiões muito grandes, principalmente em higher time frames, ou seja, de time frames maiores, a melhor coisa a tu fazer é tu tirar o teu alvo e ir brincando com o teu stop. Como assim, Vini? Pesquisa depois sobre trail stop, mas é basicamente você ir rolando o seu stop, ou seja, ir jogando ele para cada vez mais perto do seu lucro, enquanto você vai surfando com o teu alvo. Que assim você vai escalando os teus lucros e o teu prejuízo já é quase inviável, porque você já conseguiu surfar a movimentação inicial. E essa é uma dinâmica muito importante quando você consegue operar assim. Porque tem dias que o mercado reverte a mão e ele despenca ou dispara para cima. E se você conseguir pegar essa movimentação, principalmente com entradas de retração, vai ficar muito mais fácil. E é, inclusive, o meu tipo favorito de entrada. O que eu mais gosto de entrar e operar é a entrada de retração. Por quê? É só o mercado devolvendo parte do movimento para depois dar continuidade. E por último, são os movimentos de retração. Quando o mercado está retraindo mesmo, não uma retração micro de um time frame pequeno, como as que dão as nossas entradas, como eu acabei de escrever para vocês, é quando o mercado está retraindo, ele está lateral. E geralmente isso acontece em dia de notícia. Por quê? O mercado retraindo, o mercado lateralizando, é basicamente o mercado querendo gerar sentimento. Porque como a gente vai ter uma notícia, algum dado econômico saindo em breve, o mercado vai ficar lateral, porque ele precisa lateralizar, está sem muita liquidez, sem muito volume. E geralmente quando vem a notícia, que geralmente também acontece às 10 da manhã de Nova York também, ou 11 da manhã do Brasil, o mercado movimenta mais forte. Por isso que eu coloquei aqui nesse caso que a melhor coisa a se fazer é esperar. Porque geralmente essa retração aqui vai dar em uma expansão ou em uma reversão e é muito difícil você conseguir prever. Então é nesses dias que às vezes você nem vai operar, eu vou botar aqui o maior risco também, porque eu acredito que seja uma das entradas mais chatas. Então, agora a gente vai para a prática. Eu não quero que você enxergue isso aqui como uma caixinha. Não é como qualquer outra matéria, qualquer outra área da vida onde as coisas são objetivas. O mercado é muito subjetivo, mas essas interpretações servem justamente para facilitar a tua vida e te dar mais clareza. Bora! Agora que você já entendeu tudo isso, a gente vai para o gráfico e aplicar na prática tudo isso que eu acabei de te explicar. Já te falei, são 4 movimentos e esses 4 movimentos vão gerar 4 tipos de entrada. E é isso que a gente vai fazer. Esse aqui é o gráfico do euro de 1 minuto. Esse aqui é o gráfico de ontem, de sexta-feira, dia 3 de maio. E ontem rolou uma sexta-feira de payroll. Payroll, para quem não sabe, é o dia em que vários dados econômicos dos Estados Unidos saem, são divulgados. E isso saiu às 9h30 da manhã. Por isso essa movimentação tão alta. E geralmente em dia de muita volatilidade ou de dado econômico tão relevante assim, acontece um fenômeno que é o mercado expandir muito forte para cima e depois retrair. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente estava vendo um retracement acontecendo, e quando a gente tem um retracement, uma retração, e não tem notícia depois, a gente tem uma entrada de low probability, uma entrada de baixa probabilidade. Ou seja, retração traz para a gente uma entrada de baixa probabilidade. Por isso, o recomendável é sempre esperar. E a entrada que o mercado gerou ontem foi muito interessante. Por quê? Porque às 11 da manhã, que é o horário que eu opero, ou às 10 da manhã de Nova York, saiu mais uma notícia. E por isso eu esperei toda essa macro passar para eu tomar uma decisão. Saindo essa notícia às 11 da manhã, o mercado veio aqui em cima e veio capturar, na minha visão, uma liquidez muito importante, que eram esses topos aqui. E esses topos daqui foram manipulados, ou seja, o mercado sweepou, veio aqui em cima só estopar quem estava com ordens e stops aqui em cima, e veio logo depois atacar as regiões inferiores. E para mim só existia uma entrada. A entrada era esse Fair Value Gap vendedor, que foi o que segurou o preço durante muito tempo. A única coisa que fez ele ser violado foi essa manipulação. E daí, a única entrada que eu encontrei, por mais que fosse de baixa probabilidade, foi essa venda aqui. Uma venda com risco retorno de 2 para 1. E como eu falei para vocês, eu não operei. Eu não gosto de operar quando o mercado está assim, porque a probabilidade de dar certo é muito baixa. Se você analisar tudo isso, você vai perceber, cara, beleza, eu até acredito que vai cair, mas e se o mercado continuasse buscando liquidez superior? Então eu preferi não operar. Mas eu poderia sim ter feito um trade aqui e até mesmo esticado o alvo, botado ali aqui mais para baixo,
conseguido surfar essa movimentação aí com risco retorno de até 4-1. Depois o mercado até lateralizou um pouco mais e fechou o dia despencando, tá? Ou seja, foi uma movimentação muito bonita, justamente retraindo essa pernada de alta e capturando a liquidez nessa máxima para depois da continuidade. Então o conceito que eu usei aqui foi, o mercado estava no movimento de retração, e nessa retração a gente viu uma manipulação de topo, ou seja, aqui era o que a gente chamaria de buy side liquidity. Se você não sabe o que é, você poderia assistir vários vídeos aqui no canal que eu explico mais sobre. E a gente também pode chamar essa região aqui de IRL. O que é IRL, Vini? Internal Range Liquidity. O que é isso? Como o nosso range, a nossa região de referência, a nossa referência vai ser essa daqui, a gente tem regiões, ou seja, máximas e mínimas dentro desse range que podem conter liquidez, ou seja, uma liquidez interna. E esse aqui é um Internal Range Liquidity, como a gente diria em inglês, ou uma liquidez dentro da referência, né? A gente pode botar LDI, né? Não, LDR, liquidez dentro da referência. Então, seria exatamente esse conceito e foi assim que a gente aplicou. Vamos para mais uma análise aqui com vocês, tá? Isso aqui foi do dia anterior, na quinta-feira. Olha essa movimentação que interessante. Eu botei aqui essa linha para mostrar para vocês, isso aqui é a linha das 10h50, ou seja, da macro começando. E o que a gente poderia observar aqui com certa facilidade? A gente tinha muita liquidez interna, muito internal range liquidity, como eu acabei de explicar o conceito para vocês. Ou seja, aqui haviam mínimas alinhadas, ou seja, sell side liquidity, ou a gente pode chamar também de internal range liquidity, ou seja, mínimas alinhadas, que tem uma liquidez dentro do range. E aqui a gente também tinha outra região que era uma piscina de liquidez, que era esse Fair Value Gap, tá? Se você não sabe o que é Fair Value Gap, tem vários conteúdos aqui no canal que te ensinam, mas aqui a gente viu o mercado tentando sweepar essas mínimas e tentando até violar esse Fair Value Gap, movimento que foi rapidamente rejeitado. E a gente percebe que até no gráfico de 5 minutos essa entrada ficou mais clara e mais viável do que no de 1 minuto. Aqui a gente viu exatamente a reversão acontecendo e o Fair Value Gap sendo gerado aqui no gráfico de 5 minutos. Eu vou até colocar ele aqui numa cor diferente, vou botar esse azul claro aqui para ficar bem claro para vocês. Foi aqui que gerou uma entrada. E essa aqui era uma movimentação bem clara de reversão, porque o mercado capturou essa liquidez que se a gente fosse trabalhar com range, traçando dessa mínima até essa máxima, a gente entende que é uma liquidez externa, porque é uma piscina de liquidez, um Fair Value Gap. E a partir dessa região, a gente viu uma reversão acontecendo, ou seja, uma mudança de caráter do mercado, e foi exatamente isso que gerou uma compra aqui, uma compra com stop abaixo da mínima, e o alvo você poderia ir esticando, de repente, até essa máxima aqui, mas um alvo bem simples aqui seria, de repente, nesse topinho aqui, um alvo de 2-1, pronto, tchau, valeu. Esse aqui, inclusive, seria o modelo da Silver Bullet, né? Se você não conhece o modelo da Silver Bullet, é o modelo que eu também opero, que acontece todo dia nesse mesmo horário, que é basicamente você procurar uma continuidade ou uma reversão a partir de um Fair Value Gap, você faz uma entrada e pronto. Então, vamos para mais um exemplo. Agora a gente está aqui com o exemplo do dia anterior, da quarta-feira, para ficar bem claro, é um dia que não seria um dia de operar. Quarta-feira, se você não sabe, foi feriado, tanto aqui no Brasil como em alguns países na Europa, e o mercado ficou até mais volátil por isso. Além disso, a gente teve o FOMC, né, o encontro do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e isso geralmente traz muita volatilidade. Vini, não sei o que você está falando sobre notícia, como eu posso acompanhar? Existe um site que te permite tudo isso. O site que eu mais recomendo para vocês é o Forex Factory, que é um site voltado para quem opera Smart Money, e é um site muito bom para você conseguir visualizar. Por exemplo, quarta-feira. Quarta-feira você consegue ver aqui em quais países foi feriado, Suíça, França, Alemanha, Itália, e aqui você consegue ver também o que teve de notícia relevante, tanto às 11 da manhã quanto às 3 e 3h30 da tarde. Dito isso, a gente consegue observar o gráfico até com mais clareza, entendendo que essas notícias não dão para a gente nenhuma informação. Não adianta ficar olhando notícia para operar. A gente olha simplesmente que horas elas vão acontecer, porque a gente sabe que elas trazem mais volatilidade para o mercado. Não importa a razão, o motivo ou o que vai acontecer. O preço já traz tudo, a única coisa que a gente precisa é saber o horário para se preparar e não estar exposto a um risco desnecessário, desmedido, justamente por conta da notícia que sim traz volatilidade. E nesse caso aqui, o mercado ficou consolidando. E como eu falei para vocês, quando o mercado consolida, a gente tem que procurar uma entrada de expansão. Mas não é um dos movimentos que eu me sinto mais seguro. Então, no de 5 minutos fica bem claro para vocês que o mercado lateralizou, ficou nesse vai, bomba meu boi, e não gerou nenhuma entrada. Eu vou procurar junto com vocês no de 1 minuto para ver se gerou alguma coisa, mas eu particularmente acredito que não. Vamos jogar aqui no de 1 minuto e a gente vai analisar até o mercado em replay para ficar mais fácil, tá? Bom, 1 minuto, o que eu percebo aqui, tá? E geralmente eu faria se eu estivesse aqui operando, eu operei ao vivo nesse dia, então provavelmente eu fiz isso, não me recordo. Mas o que eu faria aqui? Procuraria mínimas alinhadas. Essa região aqui é uma região de liquidez. A gente percebe que tem até esse Fair Value Gap aqui, ó, que
foi gerado, o mercado capturou nele 1, 2 vezes, então a partir dele a gente gerou uma continuidade de alta, mesmo que temporária, e o que eu procuraria a partir das 11 horas seria algum fair value gap ou alguma movimentação que me desse uma entrada, tá? Como teve notícia às 11, eu esperaria um pouquinho para não tomar uma decisão precipitada. Então, mercado lateral, a única entrada que eu visualizo aqui, tá? Não sei se é isso que vai acontecer, mas como o mercado está tentando capturar liquidez nessas máximas, e até se eu olhar, dar um zoom out aqui, ó, a gente percebe que a gente está trabalhando, deixa eu botar nos 15 minutos para ver se traz alguma coisa, ó, de 15 minutos parece ter capturado, eu faria uma vendinha aqui, tá? Uma venda bem simples, tá? Para não gerar muito risco, eu abriria uma venda a partir desse fair value gap que foi gerado. Por quê? O mercado está consolidando e a gente faria uma entrada de expansão. Apostando, né? Não é uma aposta propriamente dito, mas acho que vocês entenderam porque eu usei esse termo. Apostando que o mercado viria até aqui embaixo. Vamos ver se teria dado certo. Eu não me lembro se daria certo ou não. Não, teria sido estopado. Mas a ideia, eu acho que faz sentido. Acredito que o mercado até vai expandir para baixo. Mas como foi dia de notícia, ele demorou muito para isso acontecer. E provavelmente até quem estava certo no viés acabou não ganhando dinheiro. Eu não operei nesse dia, tá? Eu não tomei risco, porque o mercado estava estranho. Mas olha que doideira, ó. Eu fiz uma entrada certa. A única coisa que eu poderia ter feito era ter deixado meu stop um pouquinho mais para cima, né? Porque nesse caso aqui, um stop curto assim, te deixa mais suscetível. Mas o stop muito longo também acaba aumentando muito seu risco, a sua exposição. Então, eu acredito que tenha sido um erro mesmo. É só aquele dia que tu erra, né? Tem dia que é erro e pronto. E aqui embaixo eu colocaria o alvo e teria atingido. Então, a visão de mercado foi justa, porém o mercado não movimentou conforme a gente supunha. O que pode servir para dias como esse é ter mais paciência, esperar uma movimentação mais clara, porque o topo sempre pode ser manipulado mais uma vez. Então, eu esperaria, de repente, para fazer uma reentrada em outra região, de repente essa região de interesse aqui, que é esse fair value gap, gerasse uma entrada melhor em termos de risco-retorno, sem precisar assumir tanto risco, a gente conseguiria um retorno legal, tá vendo? Então, seria mais viável e mais bonitinho. Vamos para mais um. Viemos para um dia antes do último exemplo. Terça-feira também teve muita notícia. Essa semana foi uma semana muito volátil. E o mercado, logo quando saiu a notícia, já veio aqui embaixo e justamente fazendo o ataque dessas mínimas aqui, tá? Fazendo uma possível região aqui de ataque, ou seja, de reversão. E eu acreditaria que o mercado continuaria nessa retração indo até lá em cima. Então, esse aqui é o clássico movimento de mitigação, o mercado mitigando essa pernada. E provavelmente o que eu procuraria por aqui seria uma compra. A gente percebe que essa região de liquidez aqui, essa piscina, esse fair value gap, levando o preço para cima, então eu acho bem bonito aí. Eu procuraria uma comprinha no primeiro fair value gap que gerasse aqui de 1 minuto, para fazer o bom e velho movimento ali de alta. Minha compra seria aqui, acabou de dar, tá vendo? Esse fair value gap aqui, vou jogar esse azulzinho aqui para vocês. Eu abriria essa compra, stop abaixo dessas mínimas, entrada aqui, né, para ser executada. Óbvio, no replay é fácil, né? Mas eu faria assim, eu não sei se teria batido o alvo. Teria batido o alvo. Seria essa a minha visão, tá? Mas mesmo assim seria uma entrada difícil, não pegou nem nos 50% do fair value, então não foi aquela entrada fácil de se ter. E se eu deixasse para depois, provavelmente ia ser estopado, ó. Então, difícil pra caramba. Mas mais um dia aí teria, em tese, acertando essa movimentação, pegando uma entrada dentro da retração, ou seja, uma entrada de baixa probabilidade, entendendo aí os riscos, mas também dentro do movimento, dentro da lógica que essa técnica nos passa. Bora para mais um exemplo. Agora a gente está aqui na segunda-feira, o dia anterior àquela movimentação. Acredito que aqui a gente esteja visualizando um movimento principalmente de baixa, tá? Pelo menos no princípio. Então a gente procuraria alguma coisa tentando surfar essa movimentação de baixa, mas ao mesmo tempo entendendo que o preço está expandindo aqui, ou seja, o que a gente percebe nos time frames maiores? Ora, o mercado está expandindo. Por quê? Porque aqui gerou uma reversão, quebrou a estrutura, tentou voltar aqui, capturou liquidez e agora continua caindo, ou seja, o mercado está expandindo. E se a gente vem nos time frames menores, a gente percebe que ele está aqui retraindo, ou seja, o viés é de baixa, porém estamos numa retração. Então, poderemos ver o mercado subindo um pouco mais e uma entrada de retração é uma entrada de baixa probabilidade. Então, geralmente a gente traça um ponto de interesse como esse daqui e espera ter mais confluência, algum tipo de entrada que fique mais claro. Esse aqui não é o modelo da Silver Bullet, tá? O modelo da Silver Bullet é procurar um fair value gap, entrada, papum.
mas vamos observar e ver o que aparece. Aqui teria feito um ataque nessa região, uma entrada de baixa probabilidade seria uma venda aqui, mas vocês percebem que já é uma região que o preço rejeita. Então o que você pode fazer, usando o melhor dos dois mundos? Se você entende o mecanismo e a visão da Silver Bullet, você, a partir dessa região, traça um Fair Value Gap, que é o primeiro que gera da quebra de estrutura, e aqui você faz uma venda que te traria um risco-retorno absurdamente alto. Você conseguiria surfar essa movimentação até lá embaixo, inclusive, mas enfim, seria essa visão. De novo, mostrando a técnica, eu nem sabia que o preço ia fazer isso, tá? Mas olha que coisa linda. Retração, entrada de baixa probabilidade. O que você pode fazer para ficar mais fácil? Mirar uma região de interesse, uma região de liquidez em time frame maior e esperar o retoque nela para gerar uma entrada bonita. Talvez nem continue caindo, fique lateral, mas já foi o suficiente para a gente conseguir pegar a nossa entrada e fazer o dinheirinho do dia a partir dessa visão. Percebe que o preço agora deu continuidade, ou seja, confirmou que na verdade isso aqui não era uma retração, mas sim uma reversão. E agora a gente veio atacar aqui em cima, nem sei o que aconteceu depois. Vou até aumentar a velocidade aqui para a gente ver. De repente atacou mais uma vez aqui em cima, mas você percebe que aqui já veio capturar liquidez. Parece ter dado continuidade. E daí a semana ficou volátil pra caramba depois também. Porque teve dado econômico. Mas bem interessante esse movimento. Mais uma vez aí, acertando e usando a técnica, tá? Então, você acabou de entender os principais conceitos que eu uso para analisar o gráfico, que me dá mais clareza. E isso te deixa menos às cegas, porque às vezes você vai começar a analisar o mercado da segunda-feira ou vai operar e às vezes você fica um pouco às cegas. Eu espero que esses 4 estágios do mercado e essas visões que eu acabei de te apresentar, a tua visão te dê mais clareza. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar o teu like, que eu te vejo no próximo. Até lá!